Senhoras e senhores, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Inova Agro Tour edição Rio de Janeiro. Uma tradição e a garantia de qualidade da Sociedade Nacional de Agricultura, entidade mais antiga do agro brasileiro, e o SNESH, seu ecossistema de inovação aberta. O nosso evento nasce com um foco claro: construir o futuro do agro através da inovação. Hoje temos uma agenda repleta de palestras e debates sobre os temas mais atuais da inovação na agropecuária nacional e internacional. Vamos conversar sobre agricultura digital, práticas regenerativas, crédito e seguro rural, desafios e oportunidades do agro fluminense, perspectivas para o setor no próximo ano e muito mais. Temos também o SNESH Pitch Challenge na Arena SNESH, aqui em cima. Competição entre algumas das nossas startups premium e que vença, obviamente, a melhor. Convido-lhes também a visitar o Startup Premium Lounge, aqui nesse andar, onde 7 startups da rede SNESH estão expondo suas incríveis soluções inovadoras, bem aqui no final do corredor. O Inova Agro Tour edição Rio de Janeiro é patrocinado pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, e tem o apoio institucional da Embrapa, Sistema OCB, ABAG, ABIOV e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nossos parceiros de mídia são a revista A Lavoura e o Agro Expresso. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e a audiência dos que estão assistindo aí pelo YouTube. Deixem seus comentários, mandem um olá para quem vocês conhecem que está aqui. E vamos encher então esse palco com pessoas incríveis. Agradecemos e convidamos as autoridades que estão compondo o nosso painel de abertura aqui ao palco. Por favor, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Antônio Varega. Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Presidente da FAPERJ, Caroline Alves. Presidente da Pesagro Rio, Paulo Renato Marques. Joaquim Leite, da Escola Vivens, sócio fundador da IV Capital e ex-ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. E Global Advisor do European Investment Bank e ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Trujillo. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço especialmente aos nossos palestrantes que estão na parte do palco, que ainda está chegando, está no pé. Agradeço especialmente também aos paulistas que vieram aqui, superando os obstáculos dos climas todos, que não tem voo e tal. O nosso palestrante que interveio hoje, Marcos Trujillo, São Paulo, o Miguel Fernandes, que já foi falar desse nível de São Paulo, a Carol, que fez ontem uma reunião da FAPERJ espetacular, que eu recebi uma placa, uma homenagem lá, indevida, só por benevolência deles da FAPERJ. Paulo Renato, que é um amigo nosso antigo, e o nosso ministro Joaquim Leite, também conhecido como Juca, e veio nos brindar o Francisco Matur, que é Chiquinho Matur, que é o responsável pelo INPS, né? E já foi presidente do AgriShow, foi secretário da Agricultura de São Paulo. Em São Paulo, ele é o agro raiz, ele é que comanda tudo lá, viu? Então, agradeço a presença de todos vocês. Veio o Fernando Pimentel também, de São Paulo, da Agrométrica. Então, agradeço a todos vocês a presença, lembrando que o agro brasileiro, há 50 anos atrás, era um importador. O Brasil era um país importador de alimentos. 50 anos atrás. E passados 50 anos, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos.
50% da balança comercial brasileira é produtos do agronegócio. 30% quase do PIB brasileiro é o agronegócio. Então, o agronegócio fez uma grande revolução. Quem proporcionou essa revolução ao agro? A pesquisa, a inovação, a tecnologia, a difusão de tecnologia, a educação. É onde a Sociedade Nacional da Agricultura, que é uma instituição a mais antiga do setor do agro brasileiro, trabalha. Nós temos uma faculdade, uma área educacional, tem um campo educacional com 150 mil metros quadrados, quem não conheceu, já conheci, que é um espetáculo, uma área verde, bem dentro da Avenida Brasil. Nós temos a nossa faculdade digital, nós temos a área de difusão de tecnologia através das revistas A Lavoura, que circula há 128 anos ininterruptamente. E temos a Animal Business Brasil, e hoje em dia, com a transformação das publicações digitais, nós temos uma infinidade de outras atividades nas redes sociais, nos sites e redes sociais. E, mais recentemente, a gente não pode ficar parado, nós criamos ali, olha, o SNASH. O SNASH é o SMA Startup, que é exatamente para trazer inovação, para trazer tecnologia e apoiar uma garotada que está trazendo tecnologia, que está desenvolvendo inovação para o agro brasileiro. Então a gente completou a nossa tarefa, nosso escopo de atuação: educação, difusão de tecnologia e desenvolvimento de inovação, apoio à inovação. Então, essas startups que ficam no terceiro andar, são 160 startups. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 2.000 startups voltadas para o agro. Nós temos aqui 160 startups voltadas para o agro, que depois o Leonardo vai escolher não, ele vai explicar como é que funciona esse segmento startup. Então, era isso que eu tinha que falar. Agradeço a presença de todos e passo a palavra para quem vai ser o primeiro apresentador. Você deve saber, né? Satisfação de estar aqui. Todas as vezes que você me convidar, pode contar. Eu estarei aqui num posicionamento de fortalecimento. Eu acho que mais do que merecida a sua homenagem, porque depois que nós nos conhecemos, deu muito suporte à nossa instituição. A FAPERJ hoje precisa desse suporte, precisa de parceria, estreitamento. Falar que a gente está numa construção de uma instituição que já é forte, mas que a gente pode avançar em tecnologia e inovação. Convido a vocês, quem não conhece a nossa instituição, para que possa olhar e conhecer e ver. A gente precisa de pessoas com ideias para que a gente possa fortalecer o nosso Estado, não só pensando no desenvolvimento do nosso Estado, mas pensando no desenvolvimento econômico do nosso Estado. E a FAPERJ tem esse papel de pegar essa responsabilidade e a gente poder atuar. Então, convido a vocês. Muito obrigada de estar aqui nessa abertura extremamente importante do impacto do agro, que é o fortalecimento. Paulo sabe mais do que nunca, o nosso Estado é um Estado muito rico, é um Estado, e a gente precisa juntar, ter essa sinergia para que a gente possa fortalecer esses espaços. Muito obrigada, bom dia. É uma satisfação representar a já foi anunciada, a Davi, o Miguel, o Dinheiro, o presidente do CREA, a querida Carol, fazendo um trabalho espetacular na FAPERJ, nosso amigo aqui de São Paulo, né? Mas carioca, já virou carioca. É uma satisfação cumprimentar todos, meu subsecretário.
secretário, representando o secretário de Agricultura, aqui o Flávio, e aqui o nosso Felipe, meu querido Francisco, Paulo e meu querido Paulo Portati. Ô Varenga, assim, a coisa mais importante que eu vejo é a gente discutir agricultura, e a gente tem feito muitos fóruns, tem falado muito nisso, e eu acho que a gente tem que discutir. A gente acabou de ver agora uma COP que tinham 190 países, pode ser? De acordo com a ONU, a gente tem 193, 194 países, alguma coisa em torno disso, né? Tirando as questões políticas. E a gente viu que desses 193 países, que valem 7 países, 7, são responsáveis por 80% dos produtos agro que vão para o mundo e são exportados. A gente faz parte de um grupo de 5 países, né, ao lado dos Estados Unidos, Brasil, Chile, China, Rússia e Índia, que são os países que mais exportam produtos do agro para o mundo, para alimentar o mundo. Se a gente fizesse um exercício de achismo, de futurologia, como vocês queiram, se a gente tirasse a exportação desses 5 países, o mundo acabaria. Essa é a importância da discussão de agricultura em todos os fóruns. E o que a gente tem colocado nos fóruns todos que a gente participa, com a secretaria, o Felipe, que é um acadêmico que a gente discute muito, que é como a gente vai produzir preservando o meio ambiente. Essa dicotomia, essa discussão, ela vai frequentar todos os fóruns daqui por diante até o final dos tempos, porque não existe plano B, nem para a produção de alimento e nem para a preservação ambiental. Não existe plano B. Então, a importância da gente estar aqui na CBA, a importância da gente estar nos fóruns discutindo como a gente faz isso e como a gente traz esse modelo para o Rio de Janeiro, que é um estado pequenininho, com 92 municípios, que a gente tem aí, de acordo com o censo agropecuário, 66 mil propriedades rurais de pequeno porte, diferente do nosso amigo de São Paulo, são propriedades maiores. Mas como a gente mantém o povo no campo, como a gente produz alimento para o segundo estômago do país, que é o Rio de Janeiro. Olha que desafio muito que a gente tem que fazer. Então, essa é a discussão e a gente tem que falar muito, porque daqui a 30 anos, se o mundo continuar existindo, né? Eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou um realista esperançoso, como dizia o nosso grande poeta, a gente vai estar discutindo esse tema. Provavelmente a gente vai estar discutindo uma situação muito mais agravada do que a gente está discutindo agora. Então, parabéns ao Varenga, que a gente tem um grande dia de trabalho. Vamos discutir o modelo do agronegócio, principalmente para o Rio de Janeiro, que é isso que a gente precisa. Tenham todos um bom dia, saudação a todos, muito obrigado. Agora, seja bem-vindo, Miguel, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, gente. Estou achando que o café estava meio fraco, hein? Bom dia. Bom dia. Sim. Agora, quero saudar toda a nossa mesa, saudar todos os presentes aqui, saudando meu amigo, subsecretário da Agricultura, Felipe. Fico muito feliz em ver um evento como esse, numa agenda que a gente tem buscado provocar como o CREA, que é uma agenda, eu acho que desnecessária, para dar importância fundamental do agrosetor para a sobrevivência de todos nós, mas muito mais do que isso, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. O CREA, para quem talvez não tenha uma observação mais atenta, o A é de agronomia. Até 2010 havia ali uma dualidade do A, porque a arquitetura fazia parte do CREA, mas desde 2010 a arquitetura criou seu conselho e o A mantém-se em virtude desse que é um setor fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país, que é a agronomia. Eu fico muito feliz em estar podendo participar esse ano. Eu acho que já é a 4ª ou 5ª agenda aqui no estado do Rio. Estou
certo, né, Vitor? Mais uma, esse ano eu acho que é a última, né? Até porque já estão praticamente aí, já nos finalmente do ano. Mas foi intenso uma agenda de discussão do desenvolvimento do agro-setor aqui no estado do Rio de Janeiro, da lógica da inovação, da lógica da necessidade de se avançar cada vez mais aqui no estado do Rio, todo o setor do agro. O CREA, historicamente, sempre se prendeu a uma autarquia numa lógica muito cartorária, burocrática, e não participava de forma ativa, real, ajudando a viabilizar eventos como esse. Desde que eu assumi, no início do ano passado, a gente mudou essa ótica. Esse já é o 32º ou 3º evento que eu participo esse ano, com apoio efetivo do CREA patrocinando. Isso é uma mudança de paradigma fundamental para o nosso estado, porque o desenvolvimento contínuo do setor das engenharias, da agronomia e das geociências se faz nestes momentos de encontro, de debate, de reflexão, de construção de inovação. Então, o CREA construiu, né, e eu quero agradecer aqui publicamente a toda a diretoria do CREA que apoiou esse projeto de patrocínio a eventos como esse. Foi intenso esse ano, já está aprovado para o ano que vem também. Então, acho que isso faz parte, tem que ser uma das diretrizes do nosso Conselho de valorização e fortalecimento do setor. Além disso, o que eu queria trazer aqui de notícia é que hoje, talvez alguns aqui possam estar reclamando de mim, não tenho certeza se eu os atingi na última semana, nas últimas 2 ou 3 semanas, nós fizemos uma atualização, eu não posso falar migração, porque os caras do TI me matam, mas a atualização do sistema do CREA, que não era atualizado, não sofria nenhuma modificação há mais de 15 anos. Se a gente fizer aqui uma análise temporal, vai ser conservadora assim, em outro momento da sua vida. Se a gente fizer uma análise temporal, estamos falando de uma época em que não se tinha smartphone. Era outro mundo, até difícil de fazer analogia com os tempos atuais. E o sistema do CREA funcionava dessa forma. Mas eu vou pegar especificamente um item que o sistema do CREA gerava, que muitos aqui talvez conheçam, que é a RT, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é um documento que todo profissional do setor emite quando vai fazer algum serviço. O modelo da RT do CREA era um modelo calcado no mesmo modelo desde a década de 80. Então, estamos falando de um modelo de formulário que era utilizado pelo setor há 40 anos. Ele era um papel carbono, azulzinho, 3 vias, um modelo de protocolo. Aquilo foi digitalizado, né, exatamente com o mesmo modelo, sem mudança de raciocínio nenhum, e mantido daquela forma até então online. Então estamos falando de algo 40 anos que existia e tinha uma única função, sejamos sinceros aqui: arrecadar para o CREA. Representa no Brasil, nos outros conselhos, metade da arrecadação, no Rio 1/3. Eu, quando assumi, quando candidato ainda, eu questionava muito aquele documento, porque eu dizia que não tinha função efetiva nenhuma, e o que era um absurdo, porque era um documento com 360 mil RTs preenchidos a ano. Era um documento que é a base de informação dos dados do setor da engenharia e agronomia, que representa aproximadamente 2/3 do PIB do país, ali preenchido por 1 milhão de profissionais do setor, aqui no Rio de Janeiro 100 mil profissionais, mais de 20 mil empresas, dando as diretrizes de como o mercado se comporta. É o dado bruto de como se comporta o mercado de engenharia e agronomia do Estado. E nunca foi tratado dessa forma. Era tratado como uma taxa. Um papelete, onde o profissional usava para cumprir a burocracia. E aí, eu quando assumi, que a culpa não é minha, a
culpa são dos 3.653 profissionais que votaram em mim, me elegeram presidente. Foi 3.654 votos que eu tive, um foi meu, aí essa culpa é minha, esse voto meu é meu. Mas dos outros, que eu em campanha falei que ia mudar isso, ia transformar aquilo num instrumento de inteligência no mercado. Naturalmente, como todo bom TI, né, na atualização do sistema, tivemos problemas na primeira semana, a RT ficou fora, e aí eu sofri pela primeira vez na minha vida o sentimento de ser cancelado digitalmente. Eu nunca tinha sido cancelado digitalmente, fui cancelado digitalmente, mas agora a RT está saindo, já esqueceram de mim, devem estar cancelando alguém, sei lá, ontem o Fluminense perdeu, deve ser o técnico do Fluminense, alguma coisa parecida, estava lá também o Vascão, último minuto, haja coração com o time do Diniz, né? É o Vasco Bitcoin, meu amigo, oscila que é uma beleza. Mas, voltando aqui ao tema da RT, a RT tem ali informações de qualidade de cenário de mercado para os gestores públicos e para os profissionais da área, para os empresários principalmente, nunca tratado até então. A gente traz uma RT com georreferenciamento, Latilong, nós trazemos uma RT com 700 itemizações de serviços possíveis a serem realizados, trazemos uma RT com assinatura digital, uma RT com baixa automática, pagamento via Pix, cartão de crédito, podemos ter cashback, uma RT que deixa de ser um simples instrumento de arrecadação e passa a ser a maior fonte de informação do setor de engenharia e agronomia. Isso vai resultar, eu estou falando aqui porque eu acho que é importante eu falar isso aqui, resultar em outra dinâmica sobre a ação do Conselho na fiscalização da regularização profissional. Nós vamos ter um documento que vai cruzar dados com outras fontes de banco de dados, identificando qualquer tipo de serviço que aconteça, e aí no setor da agronomia é importante saber isso, se for realizado sem um devido profissional do setor responsável. E essa fiscalização, ela não se dá simplesmente para arrecadar o Conselho. Vai arrecadar também, é uma consequência. Mas não é essa a lógica, porque se a gente arrecadar mais, a gente vai estar patrocinando mais eventos como esse, devolvendo ao mercado. A lógica principal é garantir que não sejam realizados serviços sem profissionais devidamente habilitados e qualificados para aquele serviço. Isso é garantia de valorização da área, é garantia da geração do emprego formal, é a garantia da segurança do desenvolvimento econômico e da segurança ambiental. Profissionais competentes e qualificados são aqueles que garantem a defesa do meio ambiente. Então, eu trago essa informação para vocês porque eu acho que é fundamental a gente fazer essa adequação e que os profissionais aqui me ajudem aí nas suas redes sociais também, que estou precisando, né, a difundir essa ideia, porque tudo que é novo tem reatividade. Eu recebi vários vídeos falando, há 40 anos eu faço uma RT da mesma forma e você vem aí e muda isso. Aí eu falei, se você faz o seu trabalho há 40 anos da mesma forma, o desatualizado é você. Então a gente precisa atualizar a nova realidade e o CREA está trazendo isso como uma inovação e eu espero que sirva como instrumento de trabalho para desenvolvimento do setor da agronomia. Felipe, muito obrigado, gente, excelente evento. Eu saio daqui direto para outro que está acontecendo ao mesmo tempo, então vocês me perdoem não poder acompanhar hoje, mas tenho certeza que vai ser fonte de muito debate proveitoso. Bom dia a todos. Obrigado. As palavras do Arquileite, bem-vindo. Obrigado. Antônio, obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Estive aqui como ministro, fui ministro do Meio Ambiente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A todos aqui da mesa. Paulo, vou puxar um pouco daquilo que você falou, um pouco da Conferência do Clima, o que o Miguel também comentou sobre o tema ambiental. Eu sempre destaco a potência que o Brasil é, a potência ambiental, agroambiental, que todo mundo comenta. Mostrar um pouco dessa potência ambiental e mostrar que ela tem uma eficiência importante em relação a emissões de gás de efeito estufa, como discutido na COP, ao uso de recursos naturais, a proteção da biodiversidade, a água, solo e ar. A gente tem que trazer esse conhecimento para o produtor,
ele começar a entender que ele produz e ele pode medir a eficiência ambiental para valer mais, vender mais, abrir mercado, abrir mais mercado exportador. Um Brasil que tem uma agricultura que foi muito criticada na nossa época de governo, em 2020, 2021, a gente tinha uma crítica muito forte. Mas se você pegar um dado desse período, de 2012 até 2020, o Brasil exportava 99 bilhões de dólares por ano. Ele, em 2022, bateu 165 bilhões de dólares. Nenhum setor cresce de 100, de uma base de 100 para 165, sem provocar muito barulho na rede social, nos seus concorrentes. Então, esse dado é super importante para todo mundo compreender. O mundo vai fazer barulho, a rede social vai fazer barulho e a gente vai vender mais. E se a gente mostrar que o nosso agro é eficiente ambientalmente, comparar a eficiência ambiental de proteção de vegetação nativa, de recursos naturais, e levar esse dado para o consumidor final, para os exportadores, a gente vai abrir mais mercado e fazer com que o agro tenha mais valor. Um agro que é imbatível. Imbatível porque nós temos uma característica natural incomparável. Nós somos um país com um volume de energia solar que a gente recebe é gigantesco. A soma da energia solar, a soma da quantidade de solos férteis, mais a água que nós produzimos, fontes renováveis, o número é um número interessante. O Brasil produz mais ou menos 8.400 quilômetros cúbicos de água doce. A soma de Índia, China e Estados Unidos dá 7 mil. É uma potência gigantesca, ninguém vai segurar o Brasil nesse setor. E o que vai salvar o planeta vão ser os produtores rurais e os engenheiros agrônomos. Eu brinco que quem vai salvar o planeta do desafio de emissões de gás de efeito de estufa, de neutralidade climática, serão os engenheiros. E o Miguel está aqui representando com essa cabeça dele super inovadora aí, como é importante esse tema. E são os engenheiros que vão dar uma solução para nós, consumidores. Como que eu vou comprar esse produto, uma capa para o meu celular, e medir a eficiência ambiental dele, ela tem menos recurso natural, mas ela tem a mesma eficiência de proteção do meu celular. Eu não quero impedir o consumidor de consumir uma capa, mas essa capa pode ter uma eficiência ambiental que o engenheiro vai trazer ela, mostrar que a gente pode fazer mais, protegendo mesmo o meio ambiente e mostrando essa eficiência ambiental de todos os setores, especialmente do agro. Então é um prazer estar aqui, parabéns pelo evento e parabéns pela inovação que você está trazendo aqui para dentro da SNA. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Bom, pessoal, então peço a todos que deixem o palco, a gente vai ver um vídeo aqui agora, presenciando uma salva de palmas a todos que estavam no palco. Obrigado. Vamos dar agora um vídeo institucional do CREA-RJ, o patrocinador oficial do Inova Agro Tour no Rio de Janeiro. Abraça a engenharia, a agronomia e as geociências. O CREA-RJ constrói uma história de 91 anos de dedicação, progresso, ética e excelência profissional em defesa da sociedade. Desde 1934, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro tem sido o pilar das profissões que constroem, cultivam, desenvolvem e protegem o nosso Estado. Nos bastidores de cada obra, serviço ou grande evento no Rio de Janeiro está a fiscalização do Conselho, trabalhando firme para garantir a presença de profissionais legalmente habilitados. A engenharia, a agronomia, a geologia a geografia e a meteorologia. estão em todo o nosso Estado. Todo o trabalho carrega a marca de um profissional que, com ética, dedicação e competência, ajuda a erguer o Estado do Rio de Janeiro. Hoje são mais de 130 mil profissionais registrados no CREA-RJ que diariamente contribuem para o Rio de Janeiro mais moderno, seguro e sustentável. CREA-RJ, 91 anos construindo pontes entre o passado, o presente e o futuro.